Olá, pessoal. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do conceito de distribuição normal, né? Como é que a gente pode trabalhar com ela dentro do Excel. Então, vamos supor que você está lá trabalhando com uma organização de educação, né, de consumidores, e ela afirma que há uma diferença entre a média da dívida do cartão de crédito de homens e mulheres, né? E aí você tem o resultado de uma pesquisa aleatória de 200 indivíduos de cada grupo. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente utiliza a média, o desvio padrão e, né, o caso o valor X, que a gente conhece, para chegar na probabilidade e inversamente, né, quando você tem a probabilidade, como é que você chega no valor de X. Mas a primeira coisa que eu preciso fazer é achar a média. Então eu venho aqui, calculo a média desses valores aqui. Então, por exemplo, fui lá, usei o comando média, ok? Calculei a média. Vou usar o comando desvipad.a, tá certo? Usei o comando. Vejo que eu tenho a mesma quantidade de valores, tanto para homens como para mulheres, né? Então, eu tenho 200. Assim, eu posso arrastar para o lado aqui e fazer uma cópia. Essas são as fórmulas que eu usei. Uma vez que eu já tenho esses valores, eu não preciso mais da minha base de dados original, posso vir para o lado aqui. Vamos ver como é que vocês fazem os cálculos, né, de acordo com essas probabilidades. Quando vocês estiverem fazendo o cálculo de probabilidade, né, por exemplo, de uma pessoa do sexo masculino ter uma dívida entre 2.000 e 3.000, toda vez que você estiver entre dois números, o que você vai fazer é uma diferença entre um comando chamado dist.norm, ok? No qual você vai entrar o maior x, que no caso é o 3.000, a média, no caso, como eu estou trabalhando com sexo masculino, esse 2.353, desvio padrão, 774. E aqui a gente vai usar o verdadeiro, porque a gente vai pegar a distribuição acumulada. Então, a gente usa o verdadeiro aqui. Menos, né? O menor valor, porque eu acabei pegando muita coisa, né? Lembrando que uma distribuição normal no Excel, ela trabalha com o lado esquerdo, né? Então, ela pega tudo à esquerda daquele valor X, né? Então, ele vai do valor X até menos infinito. Tá? Então, eu escolho o valor X aqui, eu retiro tudo que está abaixo de 2.000, né? Considerando a média, o desvio e, no caso aqui, verdadeiro, que é o acumulado. Tá? E eu chego nesse resultado aqui. Esse valor que eu cheguei, eu posso mexer nele, mudá-lo, né? E aí eu posso, por exemplo, pegar, aproveitar essa minha fórmula, né? Por exemplo, embaixo eu estou perguntando a mesma coisa, só que para o sexo feminino. Então eu posso copiar e colar, né? Já que é entre dois números, somente trocando a média. Então eu posso arrastar aqui, o Excel me dá essa funcionalidade, né, de poder mudar os valores aqui. Veja que agora eu tenho para o sexo feminino. Se eu quiser apenas mudar o valor de X, eu posso colar a fórmula. Veja que eu não fiz uma cópia da fórmula aqui, né? Eu não copiei a célula, eu copiei o que estava dentro da célula, tá? Que existe uma diferença grande. Vou, colo isso aqui, vejo que é o mesmo valor, a única diferença é muda o valor de X. Então eu ponho 3.500 e 2.500. E aí eu chego nisso. Como essa D ela é referente ao sexo feminino, eu posso vir aqui, selecionar todo mundo que é do sexo feminino e colocar embaixo. Vejo que eu selecionei, já estou com o sexo feminino, e eu só troco os números. Então, 3.500 e 2.500. Ok? E vou chegar nesses valores aqui. Agora, existe uma diferença quando eu quero alguma coisa maior do que um número, um determinado valor. Tá? Nesse caso aqui, como o Excel trabalha com o lado esquerdo e maior significa o lado direito, né? Toda vez que eu quiser o lado direito, eu vou ter que usar a regra do complementar. Então, eu faço 1 menos o dist.norm, considerando o x, que foi dado, 4.000, a média, no caso, sexo masculino, desvio, masculino, e verdadeiro. E aí eu obtenho esse valor. Se eu quiser maior, né, nesse caso aqui do sexo feminino, eu posso me aproveitar da fórmula que eu estava aqui ou simplesmente fazer a mesma coisa, né, dist.norm,
pegando o X, 3.200, a média do feminino, desvio do feminino e verdadeiro. E chego nesse valor. Tá? Quando eu quiser menor do que um número, eu vou usar o conceito, né, de direto do dist.norm. Então, eu pego o dist.norm, o valor do x, 2.000, como é do sexo masculino, a média, desvio e verdadeiro. Então, quando eu quero menor, é direto comando. Quando eu quero maior, eu uso menos dist. Se fosse do sexo feminino, só troca. Posso pôr dist.norm, coloco o valor de x, a média do feminino, desvio e verdadeiro. E eu chego no resultado da forma. Então, só recapitulando. Quando eu quero maior do que um número, 1 menos o dist.norm. Certo? Vou colocar o valor de x, 1.500, a média, masculino, desvio e verdadeiro. Como é que eu sei se isso está certo ou não? Se eu quiser maior do que um número que está abaixo da média, né, uma característica da distribuição normal é que a partir da média, para qualquer lado, eu tenho metade da distribuição. Então, se eu estou abaixo da média e eu quero a direita, ok? Isso quer dizer que eu vou pegar todo mundo que está acima da média. Então, todo mundo que está acima da média tem probabilidade de 50%. Então, isso aqui tem que estar maior que 50%. Quando eu estou, por exemplo, abaixo da média e eu quero menor, eu quero a esquerda, isso tem que dar menor que meio. Tá? Vamos olhar no caso da dívida ser menor do que 3.900. Veja que eu estou acima da média. Então, menor é direto usar o comando dist.norm. Ok? Vou pegar o valor 3.900. Eu estou acima da média do feminino. Média, desvio e verdadeiro. Ok? E aí, o que eu vou fazer? Como eu estou acima da média, né, no caso do feminino, ok? Isso tem que dar maior que meio, porque eu estou pegando todo mundo de 3.900 até a média de 2.298 e abaixo de 2.298. Então, por isso que vai dar maior que meio. Como é que eu faço para o cálculo da dívida, do valor da dívida mínima dos 1% menores, maiores devedores? Veja que eu quero o lado direito, né? Eu quero os maiores devedores. Como eu quero os maiores devedores, aqui, né, como eu quero o valor de x, eu vou usar um comando chamado inv.norm, no qual eu vou fornecer a probabilidade. E que probabilidade seria essa, né? Como eu estou em cima do 1%, eu vou fazer o complemento, né? Eu quero os maiores, então fica 1 menos o 1%, que é 0,01. Tá? Se você quiser, o Excel ele se ajusta, então você pode pôr 1% aqui, mas só para ficar certo. Coloco a média do masculino, desvio e fecho. Essa é a minha resposta. Se eu quiser os 10% menores, né, a dívida máxima, né, dos 10% menores, isso quer dizer que eu quero o lado esquerdo. Okay? Lado esquerdo, eu não preciso mexer na minha probabilidade. Eu posso pegar direto o valor, então eu posso pôr o 10%, por exemplo, só para mostrar para vocês que ele se ajusta. A média do feminino, desvio, ok? Opa, não tem mais nada, só fechar e tá aí. Essa é a resposta. Tá? Agora, como é que a gente usa esses comandos aqui? Tem 5 exercícios que estão preparados aqui, eu vou mostrar para vocês. Vamos dar uma olhadinha no exercício 2. Tá? Eu já deixei ele meio pré-pronto para a gente poder trabalhar. Veja que foi feito um levantamento do custo unitário de produção de um item da empresa, de uma empresa, né, que revelou que ela segue uma distribuição normal. Então, isso aqui segue uma distribuição normal. Se o preço de venda unitário deste produto é 60, qual a probabilidade de uma unidade desse item escolhido ao acaso ocasionar prejuízo? Né? Então, como é que seria aqui? Primeira coisa, como eu estou trabalhando com distribuição normal, calculo a média. Certo? Tem 500 valores aqui. Calculo o desvio, 10 empate, ponto A. Bem, cheguei nesses valores. E ele, o preço de venda é 60. E aí eu tenho que ver quando é que o custo, que é o meu X, ele é maior que 60. Né? Por que isso? A margem de contribuição ela é o preço menos o custo.
Mas eu tenho prejuízo quando a margem de contribuição é menor que zero, ou seja, eu vou estar negativo. E aí eu faço preço menos custo, isso tem que ser menor que zero. Logo, o preço tem que ser menor que o custo, ou seja, o custo tem que ser maior que o preço. Para o custo ser maior que o preço, nós vimos aqui que toda vez que é maior, eu faço 1 menos o dist, ponto norme. Então, eu venho e só preciso fazer 1 menos o dist, ponto norme, esse 60 da média, desvio e verdadeiro. Essa é a resposta. Tá? Essa é a probabilidade de ter um custo maior do que o preço. Tá? Vamos olhar o próximo exercício. Aqui eu falo que uma empresa produz um equipamento cuja vida útil admite distribuição normal. Se a empresa garantir uma vida útil de pelo menos 280 horas para uma das unidades vendidas, qual a probabilidade de ela ter que repor essa unidade? Baseado na amostra testada abaixo. Então, segue uma distribuição normal, calcula a média, calcula o desvio padrão, desce o PAD ponto A, calculei o desvio, tá certo? E aí eu vou verificar, para ela poder ter que repor, né? Como ele fala que tem que ser de pelo menos 280 horas, isso quer dizer que vai ser maior ou igual a 280 horas, ou no mínimo 280 horas. E ela vai repor quando for menor que 280. Ou seja, quando é que o tempo X é menor que 280? Ser menor que é direto dist.norm. Então a gente vem aqui e usa o comando dist.norm, pega esse valor x, 280, média, desvio e verdadeiro. Tá aí. Essa é a resposta que a gente tem. Tá? Então, ela vai repor 10,13% ou 0,1013. Tá? Vamos olhar o exercício 4. Eu falo que os balancetes semanais realizados em uma empresa mostram que o lucro realizado distribui-se normalmente com média de 48 mil, e desvio padrão de 8 mil. Tá? E aí eu pergunto o seguinte: primeiro, qual que é a probabilidade na próxima semana o lucro será maior, né? De que o lucro será maior do que 50 mil. Maior que, a gente já viu que é 1 menos o dist ponto norme. Então a gente pega, faz 1 menos dist ponto norme, considerando 50 mil, ok? A média, 48 mil, desvio 8 mil, isso foi dado do problema e verdadeiro. Aí a gente vai ter esse valor aqui. Essa é a probabilidade de ele conseguir um balanço, ou um lucro maior do que 50 mil. Se fosse entre 40 mil e 45 mil? Bom, entre 40 mil e 45 mil, a gente já viu que é só fazer a distribuição normal do maior menos do menor. Então, a gente vai pegar e fazer dist.norm do x, 45 mil, que é o maior x, a média, desvio e verdadeiro, menos dist.norm do x, menor x, 40 mil, média, desvio e verdadeiro. Okay? Essa é a resposta. E a outra é, na próxima semana haja prejuízo. Ter prejuízo significa que o lucro tem que ser menor que zero, ou seja, ele vai ter que ser negativo, né? Aí eu tenho prejuízo. Então, o que que a gente faz? Menor que, a gente já viu que é direto dist.norm. Então, você vai colocar aqui, você vai fazer dist.norm, o zero é o meu parâmetro, média, desvio e verdadeiro. Quando você faz isso, na verdade, aqui eu já deixei pré-programado, mas na verdade ele vai dar isso aqui. Tá? Isso aqui é notação científica. Quando você cair nisso daqui, lembra sempre que você tem que deixar com um número com 4 casas decimais, ou seja, zero. Então a probabilidade disso ocorrer é zero. Tá? Então não deve ocorrer. Ok? Exercício 5. Você vai ter lá o departamento de marketing de uma empresa resolveu premiar os 5% de seus vendedores mais eficientes. Aí o levantamento das vendas individuais por semana é dado abaixo, né? E aí qual que é o volume, né? Então, supondo que ele segue uma distribuição normal, a gente calcula a média, calcula o desvio,
específico, igual 10 VPAD ponto A. Chegar aqui. Tenho esses dois valores. E aí a venda mínima, eu quero 5% mais eficientes. 5% mais eficientes são aqueles que vendem mais, ou usam maiores vendas. Maiores vendas, eu faço a inversa considerando o complemento da probabilidade dada. Como ele falou 5%, eu faço a inversa da normal. Ok? Considerando essa probabilidade, então eu pego o complemento. Lembra que eu falei que você pode usar porcentagem, a média, desvio, ok? Opa, não tem mais nada. E aí você chega nesse valor. Ok? E o último exercício, eu falo o seguinte: uma máquina produz um tubo plástico rígido cujo diâmetro admite distribuição normal de probabilidade. Os tubos com diâmetro menor do que 98,2 e maior que 100,6 são considerados defeituosos e devem ser reciclados. Aí eu pergunto, qual a proporção, que no caso vai ser obtida a partir da probabilidade, a produção deverá ser reciclada no próximo mês, dado que uma amostra do mês atual é dado aqui. Tá? Como ele segue uma distribuição normal, vou calcular a média, usando o comando média. Tá? Vou calcular o desvio, usando o comando desvipad.a. Tá? Chego nesses dois números. E aí, se ele é menor do que 98,2 ou maior do que 100,6, ele vai ser reciclado. Ser menor que é usar o dist.norm. Vamos ver qual que é a probabilidade de ser menor que 98,2. Pego a média, pego o desvio e verdadeiro. Ser maior que 100,6, eu vou usar a mesma coisa, eu vou usar o conceito, né, de maior é o complemento, usar o conceito de complemento, faço dist.norm, o x 100,6, a média, desvio e verdadeiro. Aí, chego nesses dois números. Como eu quero, tem que ser esse ou esse. Lembrando que em probabilidade o ou é soma. Pego esse e somo com o de baixo. Outra forma de fazer. Eu sei que entre 98,2 e 100,6 eles são considerados bons, sem defeito. Então eu calculo qual que é a probabilidade dele não ter defeito. Eu faço dist.norm, o 100,6, que é o maior valor, a média, desvio e verdadeiro, menos o dist.norm, considerando o 98,2, a média, desvio e verdadeiro. E aí, eu sei, isso daqui vai me dar a probabilidade dela não ter defeito. Como eu quero saber a proporção de ter defeito, uso a ideia do complementar, ou seja, tudo aquilo que tiro, tudo aquilo que não me interessa, são as peças boas, eu tenho a proporção de peças ruins. Vejo que dá o mesmo número. Certo? Eu espero ter esclarecido um pouco mais o conceito de distribuição normal para vocês. Nos vemos na próxima.